mais uma aula da EJA 1. Hoje nós vamos trabalhar com a disciplina de História. E dentro dessa disciplina a gente vai trabalhar com 3 pontos: nativos, migrantes e imigrantes, tá bom? Vamos pensar um pouco na população da nossa cidade, Santa Cruz do Capibaribe. Na nossa população nós podemos classificar aqui os cidadãos em 3 tipos: os nativos, que são aqueles que são originais da cidade, nasceram aqui, cresceram aqui, certo? Que é um número pequeno em relação à população da cidade, né? Nós temos uma população que a maioria veio de fora, né? Agora que está começando a mudar um pouquinho, porque o pessoal que veio de fora, né, estão tendo filhos, e aí essas crianças já estão nascendo aqui, já estão se criando aqui, então já estão sendo os nossos novos nativos, tá bom? Mas vamos lá. Quando a gente vai falar, por exemplo, de Brasil, os nativos da nossa terra, os nativos do Brasil, no período da chegada dos portugueses, eram os índios, né? E esses índios ainda estão por aqui, né? Com a miscigenação, ou seja, quando as raças começaram a se misturar, né? Nós tivemos casamentos, né, de índios com portugueses, com europeus, com africanos. Então nós temos uma população bem misturada, né? E hoje nós temos aqui, né, os nossos nativos, as pessoas que vivem aqui, que nasceram, que cresceram aqui no Brasil. Nós somos os nativos hoje do nosso país. Vamos então agora para os migrantes. Os migrantes são aqueles que são brasileiros, né, que não são daqui da nossa cidade, mas que vieram morar aqui, são de outras cidades do estado, são de outros estados do país, né, que vieram morar para cá. Então esses nós classificamos como migrantes. No Brasil nós temos vários ciclos de migrações durante a história. Nós temos, por exemplo, no período de 1950, na década de 1950, um número muito grande de nordestinos indo para o sudeste do país, né, especialmente São Paulo, em busca, né, de uma vida melhor, fugindo da seca, né, ajudaram a desenvolver a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, né, ali foi em uma parte muito grande daquele crescimento todo, foi com a força dos nordestinos, entre outras migrações, né, que tiveram dentro do país. Outro tipo de migração que a gente pode destacar bastante aqui é o êxodo rural, ou seja, é quando as pessoas começaram a deixar a área rural, a zona rural, para viver na cidade, na zona urbana. Então muitos saíram, né, das cidades pequenas, do interior, cidades rurais, e foram para grandes centros, né, para as capitais, cidades ali mais desenvolvidas. Então tivemos aí o que nós chamamos de êxodo rural, né? Então as pessoas migraram da zona rural para a zona urbana, desenvolvendo assim as cidades. Então esses são os migrantes. Só que nós temos também na nossa cidade, né, os imigrantes. Imigrantes são aquelas pessoas que vieram de outro país para morar aqui, tá bom? Nós temos em Santa Cruz pessoas que vieram de fora, estão vivendo na nossa cidade, são os imigrantes. Só que no Brasil, né, essa migração ela já é muito antiga. Bom, nossos primeiros imigrantes, né, os portugueses, né, muitos vieram morar no Brasil após a chegada, né, após eles conhecerem essas terras. Na sequência, nós tivemos aí um número muito grande de africanos, né, que foram trazidos ao Brasil para mão de obra escrava. Também foram uns dos nossos primeiros imigrantes no nosso país. No ano de 1808 houve a abertura dos portos, foi quando os portos do Brasil eles foram abertos, né, foram disponibilizados para a entrada de outras nações,
certo? Que antes só poderia se atracar nos portos brasileiros navios de origem portuguesa, né? De outros países não podia, mas depois, a partir de 1808, os portos foram abertos para receberem embarcações das mais diversas nações, e com isso começou-se a vir também pessoas de outros países para cá, né? Além dos portugueses e africanos, nós passamos a receber pessoas de outros países que vieram para cá para conhecer, fazer uma vida nova também, certo? Quando nós chegamos ali a 1850, com o fim do tráfico de escravos, então começou-se, né, a propagar bastante, principalmente na Europa, sobre as possibilidades de uma vida boa no Brasil, né? Um país com muitas terras, um país com capacidade de muita produção, com muita água. E isso foi usado como forma de atrair as pessoas, né? As pessoas terem a possibilidade de ter suas terras, de plantar, de crescer na vida. Então começou-se a chegar pessoas dos mais diversos países do mundo, especialmente da Europa, para fazer, né, para ter esse trabalho, para substituir a mão de obra escrava, né, que aí no período que deixou-se de ter a escravidão, né, o tráfico de escravos, então passou-se a deixar de lado essas pessoas, né, não houve essa assistência, e trazer, propagar o país e tentar conquistar pessoas de fora para fazer esse serviço, né, só que dessa vez remunerado, em troca de terras também, e substituir os negros que desempenhavam o papel de mão de obra, certo? Só que mão de obra escrava. Então, veja que no Brasil, já desde muito tempo atrás, né, há séculos, já vem pessoas de vários países do mundo, né? Nós temos várias colônias espalhadas pelo país de diferentes origens. A gente vai chegar em cidades como, por exemplo, São Paulo, que você vai encontrar lá colônia japonesa. Você vai chegar em outros lugares em que você vai encontrar colônias de italianos, de descendentes de italianos, certo? Colônias já bem antigas, que tem um diferencial, né? A sua cultura é um pouco diferenciada dos demais, justamente por suas raízes, né? Colônias de alemães, de poloneses. Então nós temos toda essa diversidade no nosso país, assim como nós temos na nossa cidade. Na nossa cidade a gente tem um número pequeno de imigrantes, mas também nós temos esses imigrantes aqui. Então nas nossas atividades de hoje nós vamos trabalhar com essa diferenciação de migrantes, imigrantes e nativos, nativos da nossa terra. E você que está participando dessa nossa aula, você é um nativo? Você é um migrante? Você é um imigrante? E aí, conte aí no grupo da sua turma o que você é, tá bom? Uma boa noite para todos e um forte abraço. Até segunda-feira na nossa próxima aula, que vai ser com a professora Fabiana, próxima semana, tá bom? Forte abraço para todos vocês.